Bom, pessoal, vamos lá. Esse daqui é um exercício da PUC do Rio Grande do Sul. É um exercício de geografia que muitos alunos estão aparentemente demonstrando bastante dificuldade. Na verdade, é um exercício fácil, porém ele é realmente bastante confuso, principalmente no que tange às suas alternativas. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é importante você ter noção na sua cabeça a respeito de alguns tópicos que são zonas climáticas, os fundamentos de linhas imaginárias e também movimentos da Terra. Bom, primeiro eu vou estar lendo com vocês o exercício, interpretando e depois a gente vai partir para a resolução. Levando em consideração o horário, a posição do Sol, a posição da sombra e a latitude, é possível concluir que o menino no desenho se encontra no hemisfério X, pois X também. Então ele quer saber em qual hemisfério que o garoto está. Ele está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? E depois ele apresenta algumas justificativas. Mas isso é uma segunda parte do exercício. Vamos primeiro focar em qual hemisfério o garoto está. As informações que ele nos apresenta, primeiramente, é que a sombra do menino está no sentido do sul e também, como vocês podem observar, é 12 horas. E também 30 graus de latitude que o garoto se encontra. Pode estar tanto em latitude sul quanto norte, beleza? Então vamos lá. Para a gente analisar, primeiro eu gostaria de mostrar aqui com vocês o globo da Terra, ok? Esse daqui é o nosso globo terrestre. E como vocês podem observar, a gente tem aqui a linha do Equador no centro, tá bom? Vou marcar aqui, ó, para vocês não se confundirem. Essa daqui é a linha do Equador. E também temos os trópicos. Aqui a gente tem o Trópico de Câncer. Aqui, ó, Trópico de Câncer. E também temos o Trópico de o Trópico de Capricórnio. Beleza? Aqui, como vocês podem observar, eu marquei mais duas linhas. Por que mais duas linhas? Como assim? É o seguinte, o exercício fala que ele está a 30 graus. E o que a gente tem de referência? Qual que é o paralelo notável que a gente tem de referência mais próximo a 30 graus? São os trópicos, né? O Trópico de Capricórnio, que está a 23 graus e 27 minutos sul, e o Trópico de Câncer, que está a 23 graus e 27 minutos aqui, ó, minutos norte. Então, eu marquei aqui de forma bem esquemática mais ou menos o 30 graus. Então, os 30 graus seria mais ou menos isso daqui, tanto para norte quanto para o sul, tá bom? Beleza. Como vocês podem observar também, o garoto ele vai ficar perpendicular ao local onde ele está na Terra. Então, se ele está no 30 graus norte, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. Beleza? E se ele está a 30 graus sul, ele vai ficar mais ou menos também aqui assim. Para a gente saber, é só a gente traçar uma reta aqui e a gente vai saber como que vai ficar o garoto posicionado. A mesma coisa em relação ao norte, beleza? Beleza. O Sol, ele está fazendo insolação nele nesse sentido, né? Tá vindo para cá, para cá, para cá. Então, aqui a gente já consegue matar a primeira parte da questão. É o seguinte, se esse daqui é o garoto, e esse também pode ser o garoto, então, como que ficaria a sombra dele se ele estivesse no norte, a 30 graus norte? Se ele estivesse a 30 graus norte, a sombra dele ia ser mais ou menos, ia ficar mais ou menos aqui, vocês conseguem ver? Beleza. Se ele estivesse aqui no sul, a sombra dele ia ficar mais ou menos aqui. E o que fala pra gente na questão? Fala que a sombra dele está no sentido do sul. Portanto, se aqui é o garoto, e essa daqui é a sombra dele, essa sombra aqui está apontando para a direção, ó, para o sentido do sul. E esse daqui, ó, está apontando para o sentido do norte. Então aí a gente já sabe que definitivamente o garoto está no hemisfério sul e não no hemisfério norte. Ok. Entretanto, existem duas alternativas que falam do sul. E a gente tem que saber agora qual que é a alternativa que melhor se aplica aqui à nossa resolução. Como vocês podem ver, a alternativa B fala sul, pois a sombra nesse horário está ao sul, local de entrada de luminosidade em todas as estações do ano. Bom, pessoal, agora vamos para D.
Sul, pois o Sol encontra-se ao norte, local de entrada de maior luminosidade em todas as estações do ano. Aí que a gente já vai matar a questão. Entretanto, antes de mais nada, é importante lembrar para vocês um conceito bastante importante. Vamos voltar aqui rapidinho. Bom, aqui a gente tem a Terra, né? Então, na nossa Terra, a gente vai ter sempre a gente tem que ter em mente, quando a gente for desenhar a Terra, os trópicos, para que a gente consiga ter uma espécie de orientação. Como vocês podem ver, está ficando bem ruim porque eu não tenho apoio e tal. Mas é simplesmente para vocês entenderem aqui o conceito. Um outro assunto importante da gente relembrar é que existe uma coisa que chama movimento relativo do Sol. E aqui, para a gente conseguir resolver essa questão, vai ser a mesma coisa. Só que a gente vai falar posição relativa do Sol. Nessa posição relativa do Sol, supondo que o garoto, voltando naquela imagem anterior, supondo que o garoto esteja aqui de fato ao sul, que a gente já viu isso, né? E como que os raios solares estão se comportando? Aqui, o menino está aqui e está fazendo sombra aqui na parte do sul. Se ele está fazendo sombra na parte do sul, é como se o Sol estivesse ao norte, aqui, por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, como se esse daqui fosse o Sol, e estivesse fazendo luz aqui no sentido para o sul. Entretanto, é como se o Sol estivesse no sentido norte, beleza? Aqui, ó. Para resolver essa questão é o mesmo conceito, então vamos lá. Sul, pois o Sol encontra-se ao norte, lugar de entrada de maior luminosidade em todas as estações do ano. A opção D é verdadeira, porque, mais uma vez, como vocês puderam observar, o menino está ao sul e é como se estivesse um Sol ao norte que fizesse luminosidade para que a sombra dele também ficasse ao sul. É claro que a gente sabe que isso não é verdade, porém, é mais uma vez aquela questão do posicionamento relativo do Sol, do movimento relativo do Sol, essa questão do relativo do Sol. É isso que a gente tem que averiguar. E por que a opção B está errada? É simples, vamos lá. A sombra, aqui ó, o menino está no hemisfério sul, pois a sombra, nesse horário, está ao sul, local de entrada de luminosidade em todas as estações do ano. Mais uma vez, é falso porque a posição relativa do Sol, aqui para quem está no hemisfério sul, é ao norte, não é ao sul. Se fosse ao sul, a sombra dele ia ser para cá. Mas lembrando, isso daqui é só uma forma didática para a pessoa entender. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Não ficou tão claro porque faltou algumas estruturas aqui, então eu tive um pouquinho de dificuldade. Então, peço desculpa se eu fui bem confuso, espero que não, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, por favor, pode deixar aí nos comentários.